Olá pessoal, estamos aqui por mais um vídeo, né? Eleni Vieira. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam muito abençoados. Que hoje nós temos que falar sobre um assunto forte. O assunto é um pouco forte e eu gostaria muito que vocês estivessem comentando ou dando o seu parecer também, claro, de acordo com a palavra de Deus, né? Usando a palavra de Deus, para que nós possamos meditar, porque esse assunto é sério, muito sério. Nós estamos vivendo tempo de Apocalipse, certo? Nós sabemos que tudo está se cumprindo. Nós sabemos que Jesus está perto de retornar para buscar o povo dele, aqueles que são obedientes à palavra dele, porque não existe, como eu já expliquei, né? Não existe dentro da palavra de Deus uma igreja, denominação tal, não. Aqueles que forem fiéis e obedientes à palavra de Deus, eles vão sair, cada um de uma igreja, ou um pouco de uma, um pouco de outra. Aquele que for trigo, que for joio, vai ser lançado ao forno. Então é essa palavra de Deus, a parábola de Jesus que a gente falou, né, nos outros vídeos, em outro vídeo. Se você quiser ver os meus vídeos que eu já fiz anteriormente, é só você entrar no meu link, né, no YouTube, Eleni Vieira, e aí você vai conseguir os outros vídeos para você ter uma ideia do que nós estamos estudando, né, na palavra de Deus, tá bom? Então eu quero fazer uma pergunta a vocês, inclusive vocês já podem ir meditando nela, tá? Para me responder de acordo com a Bíblia, o que vocês acham, ok? Um cristão pode ficar possesso de espíritos malignos? Essa é uma pergunta que eu quero saber de vocês dentro da palavra de Deus, aqueles que realmente leem a palavra de Deus, né? Aqueles que não leem vão ficar analisando, né, os comentários, vão ficar analisando a palavra que eu vou dar aqui, a referência de onde encontrar na Bíblia, tá? Também tem mais umas perguntas que a gente vai tentar responder. Os vícios são implantados por demônios nas pessoas ou eles atraem as manifestações demoníacas? Entendeu? O que vocês acham disso? Vamos tentar aprender um pouquinho. Eu também estou aprendendo com vocês, com a Bíblia, porque eu tenho que estudar para falar aqui para aqueles que não têm tempo de estudar ou de ler. Então a gente está fazendo esse trabalho, ok? Então eu vou falar aqui rapidamente, prestem atenção, né? Depois, se vocês não gravarem, voltem lá no vídeo e vejam as referências bíblicas que eu vou utilizar. Mateus 17:16, Lucas 8:2, Marcos 16:9, Atos 19:11, Lucas 13, de 10 a 17, Mateus 17, de 14 a 23, João 1, de 6 a 10, Daniel 10, 10 a 15, Efésios, capítulo 6, versículo 12 a seguir. E esse aí, são essas aí as referências bíblicas que eu estudei e utilizei, ok? Se vocês também puderem adquirir ou pegar com alguém o livro de Daniel Mastral, é um escritor, o primeiro livro dele é Filhos do Fogo. Ali também ele conta quando ele servia aos demônios e como ele se saiu dessa situação, tudo que ele passou. E os outros livros dele vão contando, eu creio que muita gente já viu também no YouTube, alguns testemunhos que ele tem passado, desde que ele era um satanista e depois passou a ser um cristão. Então é muito interessante. E também esse livro ele mostra o que muita gente não acredita, infelizmente. Não acredita que existam os demônios, o inferno, a obra do mal,
as feitiçarias, as magias negras. Muita gente diz que são charlatões, tá bom, em todo setor existe charlatões, certo? Então não vai ser diferente com o inimigo, que é pior ainda, né? Porque alguém faz da própria carne, de si mesmo, para ganhar dinheiro. Outros já são usados pelo maligno para fazer essas coisas. Então, gente, o mal existe. O mal existe desde lá do Jardim do Éden, quando Satanás foi lançado para fora do paraíso, para fora do céu, na verdade. Ele começou as artimanhas para poder não permitir que as pessoas, que os humanos fossem beneficiados e um dia pudessem estar com Deus. Então ele está trabalhando sempre, sempre, sem parar, para poder destruir a igreja na terra. Porque Deus, ele formou a família primeiro. A primeira coisa que ele formou foi a família. E depois ele vinha falar com essa família todo dia, na virada do dia para a noite. Deus aparecia para Adão e Eva e conversava com eles. Então assim, o inimigo é muito invejoso. Então ele, com inveja, fez tudo aquilo para que eles perdessem o paraíso. E para que nós estivéssemos hoje também nessa condição de pecador. Mas através do sangue de Jesus, nós estaremos em condição de pecador remido, arrependido, perdoado. Aí sim, nós teremos um encontro com Deus maravilhoso. Então o inimigo existiu sempre, fazendo o quê? O mal. Nós vemos, como eu disse para vocês alguns versículos bíblicos, eu não vou ficar repetindo, mas nós vemos a história que Jesus, ele expulsa Satanás da vida de Pedro. Quando ele fala que ele deveria morrer, e Pedro vira para ele e fala: de jeito nenhum, Senhor, nós não deixaremos isso acontecer. Aí Jesus vira e fala assim: arreda-te, Satanás. Então, Jesus estava expulsando Satanás da vida de Pedro, que deu lugar para Satanás. E Pedro era seguidor de Jesus. Para vocês verem que o inimigo, ele entra na mente de qualquer pessoa que permitir. E também, às vezes, coloca na mente, a pessoa fala. Quando o inimigo coloca coisas na mente, a gente não deve falar. A gente deve repreender e não falar aquilo que o inimigo quer que a gente fale. Porque tem muita gente que fala muita coisa, que atrapalha a própria vida dele. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: as tuas palavras te salvarão, ou as tuas palavras, próprias tuas palavras te condenarão. Então cuidado com aquilo que a gente fala, com a nossa boca, com a nossa língua, com aquilo que a gente... A Bíblia diz que o que a boca fala é que o coração está cheio. Então não deixe o inimigo encher o teu coração de coisas más, de coisas ruins, mas fale só coisas boas, tá? Também nós vimos que Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena. E depois que ela ficou liberta, o que aconteceu? Ela quis servir a Jesus, ela ficou atrás de Jesus, ela queria todo o tempo estar seguindo a Jesus. Porque quem é liberto não quer ficar longe do Senhor. Nós vemos também que muitos judeus foram envergonhados porque eles tentaram expulsar o demônio de um menino e eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Jesus disse para eles assim: olha, tem demônios que você só expulsa com jejum e oração. Então, nós temos várias castas de demônios, uns mais poderosos, outros menos poderosos. Então, quando aqueles menos poderosos estão nas pessoas, muitas vezes, até sem jejum e oração, só no nome de Jesus você os expulsa. Mas às vezes não. Às vezes o que acontece é que piora a situação, porque eles estão ali com toda a força, porque eles não têm poder como a Deus, a Jesus, mas eles são uma hierarquia, assim como nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos os anjos do Senhor para nos servir. Eles também têm anjos malignos, anjos do mal, espíritos malignos que entram nas pessoas muitas vezes, que aparecem
como a figura de uma pessoa que morreu, para enganar os outros, para dizer que aquela figura é a pessoa, para dizer que aquela voz é da pessoa, mas não é, é de espíritos malignos, não é de espírito de quem morreu. Mas essa é a questão de outro vídeo, que a gente pode falar onde tem na Bíblia que quem morre, para quem morre segue-se o juízo, ele não volta para cá, entenderam? Então nós temos também quando a mulher encurvada foi para o templo. Aí tem gente que fala que Jesus não deixou, que a gente não precisa ir para o templo, que a gente pode ser evangélico em casa, né? Muito cômodo. Porém, Jesus, que é o Filho de Deus, esteve no templo curando, salvando, lendo a palavra, explicando, ensinando, fazendo tudo que nós precisamos fazer para ser chamado de cristãos. Porque para nós sermos chamados de cristãos, meus amigos, cristão significa aqueles que andam as mesmas pisadas que Cristo andou. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Como Paulo disse que ele era imitador de Cristo. Então nós precisamos ter isso, essa vontade de estar com Deus. A mulher chegou lá encurvada. Aí que eu digo, muita gente fala assim, ela estava doente, ela tinha um problema de coluna há muitos anos. Mas Jesus não repreendeu a doença. Muitas vezes Jesus repreendia a doença, mas nesse momento Jesus repreendeu os demônios. E aquela mulher se endireitou na hora. Porque quando os demônios estão sobre uma pessoa, a pessoa até se encurva. As pessoas às vezes falam que é só depressão. Não, existe a depressão sim. Mas muitas vezes são demônios que estão em cima das costas daquelas pessoas. E elas precisam ser libertas, transformadas, mudadas. E não deixar mais o inimigo tomar conta da vida delas. Então aquela mulher ficou curada na hora. Aquela casta de demônio que os apóstolos não conseguiram, que os judeus não conseguiam expulsar, você só pode enfrentar se você estiver em comunhão completa com Deus e com a igreja, com seus irmãos e com sua família. Entendeu? Nós temos também o inimigo como acusador. Lá em Jó a gente vê. Na verdade não é João, falei João, mas é Jó. É porque o acentinho não saiu aqui. Então, Jó, ele era fiel, obediente, temente a Deus, um homem de exemplo. E os filhos deles, quando saíam para encontrar uns com os outros, para fazer um jantar, uma festa, Jó ficava de joelho, pedindo a Deus para que os seus filhos não fizessem nada de errado naquele momento. Jó, ele era riquíssimo, ele era muito abençoado por Deus pela sinceridade dele. Mas o inimigo das nossas almas, que eu não quero ficar falando aqui o nome dele, ele não merece, ele ia até a presença de Deus para acusar Jó. E se ele ia para acusar Jó, que era íntegro, que era fiel a Deus, que também é questão de outro vídeo, falar sobre Jó, que é muito lindo esse livro. Mas se Jó, que era fiel a Deus, ele foi lá para acusar Jó, diante do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Então nós sabemos que ele é acusador e que ele tem acesso para lá e para cá, para lá e para cá. A Bíblia diz que ele está a potestade que está nos lugares celestiais. Ele está aí por cima. Quem está pensando que ele está lá embaixo, preso? Não. Os seus adeptos, sua hierarquia, os seus anjos caídos estão dia e noite, como diz a Bíblia, em derredor de cada um de nós cristãos para tentar nos destruir e tentar destruir a nossa fé. E quando nós erramos, porque não somos perfeitos, a primeira coisa que o inimigo faz é lançar isso na presença de Deus. E aí é que vem o arrependimento, a humilhação nossa de joelho na presença do Senhor, para que isso não seja, não se transforme em uma coisa muito ruim nas nossas vidas.
Porque Deus, ele nos defende. Quando Deus sabe da nossa sinceridade, assim como ele defendeu Jó. E ele permitiu que ele tocasse em Jó. E Jó realmente não blasfemou, nem na doença, nem na perda dos filhos, nem na perda das riquezas. Ele não blasfemou, simplesmente ele adorou a Deus. Daniel 10:10 também, nós vemos que Daniel estava orando. Daniel orava, ele era um jovem, ele não era um velho. Tem gente que acha que quem ora tem que ser só velho, só pessoa idosa. Não, ele era jovem e ele orava 3 vezes por dia. E Daniel estava orando para Deus dar uma resposta que ele precisava. Mas ele ficou 21 dias, depois de 21 dias em oração, o anjo chegou e falou com ele, que Deus tinha ouvido a oração dele desde o primeiro dia que ele estava orando. Aí Deus mandou um anjo para falar com ele, só que o anjo chegou nas alturas, ele se encontrou com essas potestades malignas que estavam lá nas alturas tentando impedir que esse anjo chegasse com a bênção de Daniel, com a resposta para Daniel. Mas Deus mandou reforço. Segundo a palavra de Deus, Deus mandou reforço, mandou Miguel para ajudá-lo, para passar por aquela casta de demônio que estava tentando impedir. E Daniel era fiel, orava, jejuava diante de Deus. Imagina nós com a nossa correria do dia a dia, que muitas vezes não paramos para fazer isso, muitas vezes perdemos tempo na internet, mas não paramos para fazer isso. Imagina se não vai ter, se o inimigo não vai tentar impedir de qualquer forma. Então, nós temos também a questão seguinte, o inimigo, nas perguntas que a gente fez, né? Na minha opinião, segundo o que eu vi na palavra de Deus, um cristão pode sim ficar possesso. Porque talvez ele seja um cristão de domingo, ele seja um cristão que não lê a Bíblia, que não ora, que não faz um jejum sequer, nem um mês, nem um dia no mês, sei lá. Então, esse cristão, ele não adquire força, poder, porque a gente jejua e ora para conseguir ter poder, porque Deus nos dá poder do Espírito Santo na nossa vida, para que o inimigo não chegue, porque a Bíblia diz que aquele que teme, que anda na presença de Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dele. O inimigo está ao derredor, está mais longe, porque o anjo está ao redor dele, guardando, protegendo, porque o mal existe sim. Muitas vezes você tem amigos, entre aspas, né? Amigos e amigas que levam você para lugares errados, ruins. Por quê? Porque eles não querem te ver bem, porque eles estão na pior. Então eles não querem te ver bem. E aí eles vão lá, fazem magia negra, fazem tudo para mandar espíritos malignos para destruir você. O espírito da inveja, o espírito, todos os espíritos malignos de vícios, ele pode colocar para destruir a sua família, para destruir a sua vida, para destruir os seus filhos. Eles mandam. E aí é a hora que a pessoa não estiver preparada, coberta pelo poder da oração, e que se não estiver clamando pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, é claro que essa pessoa pode sim ser ou possessa, ou usada, ou influenciada. De qualquer forma, o inimigo vai atingir essas pessoas. E se ele não pode atingir os pais, muitas vezes eles vão atingir os filhos, os irmãos, os sobrinhos, a família, aquela que é do coração do cristão. Entendeu? Então é isso que acontece, sim, acontece. E nós devemos cuidar
cuidar muito da nossa alma e de quem nos rodeia, certo? Os vícios são implantados por demônios ou eles são implantados pelo demônio nas pessoas, ou os vícios atraem as manifestações de demônio. As duas coisas, gente. Isso pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, porque é um círculo vicioso, é um círculo do mal. Quando a pessoa está fraca na fé, quando a pessoa está longe de Deus, está perto de Deus só com a palavra, só pelas palavras, como Jesus disse, vocês estão perto de mim através das palavras, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando essas pessoas estão longe de Deus, os demônios começam a tentar, começam a influenciar, começam a usar pessoas para levar essas pessoas para o vício. E começa com um pouquinho e diz que não, isso não tem problema, é só socialmente, ou aquele outro também, isso é uma coisa que quando você quiser você para. E aí a pessoa começa a acreditar nisso, e a pessoa começa a se defender para fazer as coisas erradas, dizendo, não, quando eu quiser eu paro, vê fulano, beltrano, que faz tudo isso, mas vai chegar o dia dele, chega o dia de cada um, de cair, de ir para a sarjeta, de ir para o fundo do poço, e você não pode ir junto. Então muitas vezes, e eu já vi, já presenciei, inclusive, um senhor de idade, e ele sentou do meu lado, e eu estava falando de Jesus para ele, falando das obras malignas que ele estava, os vícios que ele estava, porque ele não estava conseguindo se levantar dos vícios da bebida, do álcool. E ele me disse assim, e quando eu vi, ele virava para o outro lado e conversava como se alguém estivesse ali. Aí eu falei, eu notei que não era, ele estava pensando que tinha alguém, eu notei que ele estava conversando com o inimigo. E eu perguntei para ele com quem que ele estava conversando, ele falou, não, é porque todas as vezes que eu bebo, eles me acompanham. Eles estão aqui comigo. E eu estava na minha casa. E eu disse, então agora eles vão sair. E expulsei aqueles demônios. Em o nome de Jesus. Falei, porque na minha casa, demônio não entra. Não vai ser atrevido de entrar aqui. Então, gente, eu não vou falar muita coisa, porque o vídeo fica muito longo. Já ficou muito longo. Mas eu peço encarecidamente, busquem a Deus, leiam a palavra de Deus, aprendam da palavra de Deus, porque quando tiver perseguição no nosso país, o inimigo vai nos perseguir também, e a Bíblia será tirada, e se nós não soubermos a palavra de Deus, se ela não estiver gravada na nossa mente, nós podemos nos perder. O poço está aí, é o poço do inferno, querendo que nós caiamos lá, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter força para sair disso. Uma vez eu sonhei que eu estava sobre um poço. Eu tinha duas mãos na orla do poço e os dois pés no outro, e eu ficava por cima do poço aberto. Se eu tirasse as mãos, eu cairia. Se eu tirasse os pés, eu cairia. Então eu não tinha saída para não cair. Mas eu sonhei que veio uma mão de Deus e me tirou. Um anjo, foi um sonho, não sei. E me tirou pelo meu corpo, me arrancou e me colocou fora dali, para eu não cair. É isso que nós muitas vezes passamos e não entendemos. Muitas vezes nós estamos na beira do poço, mas nós achamos que não, que nós somos fortes, que nós somos todos, né, muito bem cristãos, muito bem obedientes, mas não. E assim o Senhor veio falando. Aí quando a gente fala, o Senhor fala conosco, fala, o Senhor fala através de sonhos, o Senhor fala através de uma pessoa que nem sabe que o Senhor está falando com a gente através dela. O Senhor fala de muitas maneiras, e o Senhor fala também audível. O Senhor fala dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. O Senhor fala.
Então vamos buscar a Deus para que Deus possa falar conosco, para que nós possamos resistir ao diabo, como diz a palavra de Deus. Resistir a ele e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir, expulsá-lo, mandar para longe de nós e ter uma nova vida na presença de Deus e uma nova vida com a nossa família, com alegria, com saúde e com felicidade. Eu quero pedir ao Senhor agora, nesse momento, que dê força para você que está assistindo esse vídeo. Que dê muita força para vocês, para que vocês não desistam da fé, para que vocês não desistam de chegar até a presença de Deus. E eu vou pedir para vocês que curtam, que compartilhem, que possam comentar também. Eu vou responder os comentários seus e vou orar por vocês. Agradeço em nome de Jesus a você que chegou até o final desse vídeo. Fica com Deus, até o próximo.